Bom dia. Eu sempre mexendo no cabelo. Isso é normal. Oi, Eduardo. Bom dia. Tudo bom? Fez o desafio das flexões? O tempo hoje aqui não tá legal não, hein? Tá chuviscando. Mas de qualquer forma, vamos fazer. É bom. Oi, Irineu, vou te chamar, tá? Oi, Antônio. Obrigada. Vou chamar o Irineu, convidado. Já chamei ele, vamos aguardar. Bom dia! Bom dia, tudo bem, Vanessa? Tudo bom? Deixa eu me apresentar, aí você se apresenta. Me chamo Vanessa, sou de Petrópolis, do Rio de Janeiro, né? Trabalho com handball e atualmente trabalho também com personal de seres humanos, trabalhando com saúde funcional e equilíbrio mente-corpo. E hoje você é meu convidado, fala um pouquinho de você, qual a sua especialização, como é que você trabalha, para todo mundo te conhecer e de onde você é, né? Pertinho, né? Exatamente, tranquilo. Bom dia, eu sou Irineu, sou do Piauí, né? Sou profissional de educação física, né? Sou especialista também em saúde funcional, em seres humanos. E estamos aqui hoje para falar um pouco de ansiedade, saúde funcional, né? Estresse, como você superou a sua questão, tá bom? Muito bem. E você é pertinho, né? Lá do Piauí, né? Isso, de Teresina, no Piauí. Muito legal. Tá calor aí? Porque hoje aqui, vou te falar, o Tá tempo já bom, tá bom, virou, tá bom. Aqui tá bom, 38 tá graus, tá bom. chuviscando. E aqui, ó, eu e Jaque, a gente tem um recado para você. Cadê o desafio da flexão? Vai Ah, fugir? sim, vocês estão fazendo o desafio lá, né? Da flexão. É. Tem que Boa. fazer e Eu postar. faço, eu não filmo, mas eu faço. Ah, muito bem. Ritual matinal, né? Exatamente. Então vamos lá. O tema da nossa live hoje é sobre saúde mental e ansiedade. Por que que a gente escolheu esse tema, né? Porque eu, Não, Vanessa, vivo na pele essa transformação. exatamente, né? Eu, Vai, fala. Pode falar. então, eu tenho o quê? Posso dizer mais de 10 anos, né? Quando eu comecei a apresentar alguns sintomas, né? E foi durante o momento de trabalho, né? Estava trabalhando, né? Trabalhava com natação. Na época eu não trabalhava nem com handball, nem jogava handball. E eu comecei a apresentar alguns transtornos. Para quem já sentiu ou quem já teve, são sensações tão ruins de serem sentidas. É, e eu tô assim, estava lembrando, né? Hoje estava lendo para estudar um pouco mais, para entregar para as pessoas mais a fundo sobre ansiedade, né? E eu lembro que na época que eu tinha, né, sintomas, quando eu vi uma notícia ruim, eu achava que aquilo ia acontecer no dia seguinte comigo. Qualquer notícia ruim que eu via, aquilo parecia que vinha para mim, diretamente para mim, e eu sentia como se eu fosse viver aquilo no dia seguinte. Qualquer notícia ruim. Eu tenho uma lembrança, lembra aquela tatuagem emocional que o Sandor tanto fala sobre o dia 11 de setembro? Eu tenho uma lembrança da minha crise tão forte. Eu não sei se você vai se recordar, mas aqui no Rio de Janeiro teve um caso de um sequestro, de um roubo de um carro, né? Aonde tinha uma criança no banco atrás e os pais não conseguiram tirar a criança no banco atrás. E a criança ficou pendurada pelo cinto de segurança, arrastando
na fuga dos ladrões. E eu tinha bebê pequeno, né? Então, assim, eu entrei em pânico, eu não conseguia mais ir para o Rio de Janeiro, que é perto daqui. Porque eu estava no auge, né, da minha ansiedade, do meu transtorno. Ansiedade não, ansiedade todo mundo tem. Eu tinha um transtorno de ansiedade, que é o chamado TAG, né? Que é o transtorno generalizado de ansiedade, onde te dá eminências de morte e eminências de surto. Você acha que você vai morrer a qualquer momento e você acha que você vai surtar a qualquer momento. E eu vendo aquele noticiário da criança sendo arrastada pelo carro, poxa, eu não conseguia mais ir para o Rio de Janeiro, com medo que aquilo acontecesse comigo, com meu filho. Como é que pode, né? É o tal do Exatamente. neurônio espelho. Exatamente. Isso é um fato, né, especial hoje em dia, né? As pessoas estão vivendo em casa mais, né, isolados, né, distanciamento, ficam muito expostos às redes sociais, né, à TV, né, vendo só notícias ruins, acordam e já se conectam logo com o celular, WhatsApp, Instagram, né, a própria TV também. Isso faz com que ela perceba, né, ter uma sensação muito pior, né, desse caos todo, né. Isso faz com que ela não consiga, de maneira eficiente, né, controlar essa ansiedade. E aí, ansiedade, estresse, todo mundo tem, né? A gente passa por esse momento, mas o principal foco é como é que eu respondo a essa ansiedade. Como é que eu consigo controlar essa ansiedade, né? E aí, quando aquilo desencadeia, né, uma série de reações, né, inclusive reações físicas, a gente fala de somatização, que são as reações físicas. Tem gente que quando está com, né, a ansiedade está altíssima e o estresse começa a ter, sei lá, dores, né, de barriga, de cabeça, enfim. Então, quando há essa somatização, é pior ainda, porque a pessoa sempre vai relacionar, né, aquela somatização à ansiedade, ao estresse. E ela não consegue controlar um e dispara esse segundo. Então, ansiedade, estresse, todo mundo tem e passa, né? Mas a principal questão é como é que eu respondo a isso, né? Como é que eu controlo isso? E uma das maneiras de eu controlar é eu não me conectar, em especial na minha primeira hora do dia e na minha última hora antes de dormir, eu não me conectar às redes sociais. Porque o impacto de uma informação, de uma notícia, né? Às vezes é nem informação, né? Uma notícia, ela causa em você, ela vai impactar todo o seu dia, né? Quando você vê muita notícia de morte, você fica, né, com o pensamento de que aquilo pode ocorrer contigo, né? Quando envolve uma criança, você que é mãe, que estava com seu filho pequeno, você vê que aquilo pode ocorrer contigo. Então, como fazer isso é o que nós fazemos muito bem com a saúde funcional, né? Que a saúde funcional é tudo aquilo que envolve desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, não é só exercício físico, né? É como você se conecta, você ter esse momento, o seu ritual, as respirações, afirmações, planejar seu dia, né? E só depois disso você se conectar. Certamente os efeitos são muito menores, né? E aí, Vanessa, Você eu está queria saber... falando... Pode perguntar, Não, pergunta, eu que queria aí eu vou saber como falar. foi que você começou a identificar isso, né? Aí você foi para a questão médica, tomar remédios, e aí foi disparando vários remédios, né? Então, é isso aí que eu ia falar. Você está falando da forma comportamental da gente trabalhar, né? Uhum. Mas quando eu comecei com esses casos de ansiedade, e, e eu não cheguei a parar no hospital com mal súbito, porque muita gente tem a sensação de que está infartando e vai para o hospital, faz todos os exames, não dá nada, e aí o médico vira para você e fala assim: você está com uma crise de ansiedade. Eu não cheguei a isso, mas eu comecei a ter sensações muito ruins. Eu já fui ao contrário. Tem gente que com ansiedade desconta na comida, né? Eu não conseguia comer. Eu, por incrível que pareça, eu perdi 8 quilos em uma semana.
eu não conseguia comer. Eu tinha enjoo, sabe? E quando eu comia, eu sentava para almoçar ou para jantar, eu comia forçadamente, porque eu ficava assim, eu tenho que comer, porque eu preciso, né, ter nutrientes no meu corpo para eu aguentar o dia a dia, senão como é que vai ser Vanessa se Vanessa não comer? Eu não conseguia comer. Então a ansiedade, quando eu comecei com as crises, ela mexeu em mim em duas situações. O sono, né? Eu não conseguia dormir. E ela mexeu na minha alimentação. Eu não conseguia comer. Mas muitas das pessoas, elas têm a compulsão alimentar. Eu não tive compulsão alimentar. Eu tive um enjoo. Eu não conseguia comer. E isso mexeu muito comigo, porque eu perdi em 8 quilos em uma semana. E o dormir. Acredita, Irineu, que eu no auge dessa minha ansiedade, como eu te falei, que eu vi essa imagem da criança, né, sendo arrastada, que eu não conseguia ir para o Rio de Janeiro. Teve uma noite, bom, meu filho mamava na época, eu acho, né, mamava na época, botamos ele no berço dele, né, que eu era casada na época, fui dormir, não conseguia dormir. Eu trabalhava com natação. Eu passei a noite inteira em claro. E até então, eu não tinha procurado um médico nem nada, mas eu fazia terapia na época. Eu fazia terapia. Eu já fazia terapia tinha algum tempo. Porque eu tinha uma insatisfação e eu não sabia o quê. O que era, né? Tinha uma insatisfação, não sabia o que era. E aí eu fui, não dormi aquela noite. E aí eu acordei de manhã, não. Meu filho acordou, meu ex-marido levantou, falei, eu não vou trabalhar, não tenho condições físicas. Aí fui para casa da minha mãe, onde minha mãe me ajudou muito nessa fase, né? Tive muito auxílio da minha mãe, coisa que eu não tive em casa do meu ex-marido, mas tive do meu filho. E lá eu entrei em contato com a minha ginecologista, pedindo, pelo amor de Deus, para ela me dar alguma coisa para eu dormir. Ela me deu um remédio do Hormoníade, que é um remédio que você toma antes de você fazer uma cirurgia, para você ficar meio abobado, né? Para depois te dar anestesia. E eu fiquei ligadona. Eu não conseguia dormir. Aí de tarde eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu vou para a urgência do hospital. Fomos para a urgência do hospital. E lá o médico me perguntou, pois não, qual é o teu problema? Eu falei assim, eu quero dormir. Aí ele falou, então vou resolver a tua situação. Me deu 20 gotas de Rivotril. Aí ele falou, daqui a meia hora eu venho te ver, né? Daqui a meia hora ele vem me ver, eu ligadona. Ele falou, nada ainda? Eu falei, não, nada ainda. Aí ele me deu mais 20 gotas, eu tomei 40 gotas de Rivotril. Aí também, ó, vou te falar, não demorou 10 minutos, eu não lembro de mais nada. Eu tenho a lembrança de eu sendo carregada pro carro, né? Para ir embora para casa da minha mãe. Aí meu ex-marido foi me buscar. Sabe assim, eu apagada, bobada. Eu lembro que eu fui para casa, eu tomei banho, eu comi, fui para a cama e no dia seguinte acordei para trabalhar, mas acordei tão mal, mas tão mal. E aí eu fui trabalhar, mas completamente dopada, cansada. Por que cansada, né? Depois você vai explicar o que acontece com o cérebro, né? Quando a gente não desliga. E aí fui trabalhar, foi onde eu fui procurar um psiquiatra. E o psiquiatra me receitou tomar Rivotril constantemente, né? Constantemente. Eu tomava 4 gotas de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. E todo dia, 3 horas da manhã, eu acordava e não dormia mais. Não dormia. E com aquela dificuldade de comer, né? E cuidando de casa, de filho pequeno e trabalhando. Até que eu mudei de médico. E aí esse outro médico, a gente entrou com remédio para tratar do transtorno de ansiedade. E aí a gente demorou a acertar a dose da medicação.
E aí eu estava tomando 150 de Pristic na época. Eu lembro que na época eu estava desesperada, porque eu ia para Disney. Ia ser minha primeira viagem, a gente ia levar uma viagem assim para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido, eu já viajei para a Europa, né, com a seleção brasileira de handball, que eu já fiz parte, mas eu nunca tinha ido para Disney, né? E eu estava desesperada, porque como é que eu vou para Disney sentindo aqueles sintomas? Como é que eu vou ficar dentro de um avião? Imagina, você com ansiedade, como é que você vai ficar dentro de um avião? Como é que você vai curtir o parque e como é que você vai dormir lá, né? E aí a gente conseguiu acertar a dose, 150 de Pristic, né? E aí eu comecei a me sentir um pouco melhor. E foi a forma medicamentosa que me trouxe uma sensação de bem-estar. Isso tem o quê? Uns 8 anos que eu tomei essa dosagem de Pristic. E aí fomos para Disney. Aconteceu até um fato bem curioso. Na ida, nós tivemos problema no avião. Nós tivemos que fazer um pouso imediato em Fort Lauderdale, que fica a 3 horas de Orlando, porque as turbinas, um dos motores estava prestes a pegar fogo. Imagina, Irineu, eu com transtorno de ansiedade, dentro de um avião, né? E ele quase pegando fogo. Imagina. Mas só que eu fiquei bem por causa do medicamento, né? Mas assim, eu tomei direto lá Rivotril para me dar aquela assentada, né? E eu vinha tomando Rivotril direto como SOS, mas era um SOS diário. Até que esse médico, na volta, ele falou: Vanessa, vamos começar a tirar o Rivotril. O Rivotril você só vai usar em caso de urgência. Ele não é para ser usado diariamente, o que muita gente toma. Rivotril diariamente. Rivotril, ele é para ser usado SOS. Só que como atualmente eu estou desmamando um dos remédios, e aí eu vou explicar rapidinho, para não demorar muito para você falar, que depois que eu me separei, 2 anos depois de eu tomar 150 de Pristic, a gente faz uma prova terapêutica, que a gente tira a medicação para a gente ver como é que vai ser a resposta da pessoa em relação à medicação. E aí eu tirei o Pristic, né? E eu tive assim, tirei o Pristic em dezembro. E em janeiro eu estava super bem, super bem. Só que em fevereiro eu tive uma tentativa de agressão do pai do meu filho. E com isso, eu desencadeei retorno da ansiedade, né? Eu estava na prova terapêutica, eu consegui tirar o Pristic de 150, só que eu tive uma tentativa de agressão do pai do meu filho. E aquilo mexeu muito comigo e eu voltei com as crises muito piores. E aí o médico falou: Vanessa, vamos voltar então com o Pristic. Só que eu tive uma resposta da minha pressão começou a subir. E o Pristic, ele mexe muito na pressão. Foi aonde a gente voltou só com 100 de Pristic, e aí eu entrei com outra medicação, o Pregabalina de 150. Então, eu antes tomava 1, entrei com 2. E atualmente eu tirei o Pregabalina de 150. Eu estou desmamando. Não está conseguindo me escutar? E agora? Tá sem som, gente? Será que eu tenho que botar fone? O Irineu saiu. Vou chamar ele de novo. Peraí, gente. Vamos lá. Vou chamar o Irineu de novo. Chamei de novo, Irineu. Deu certo, deu certo. Viu? Você escutou até onde? Não, o teu ficou sem som. Eu escutei até o momento que você falou que estava fazendo o processo a sua prova. Aí eu fiz a prova terapêutica, eu fiquei sem a medicação em janeiro, só que em fevereiro eu sofri uma tentativa de agressão do pai do meu filho.
E aquilo mexeu comigo. E eu voltei com sintomas muito mais fortes do que antes. Aí o médico falou, Vanessa, então vamos voltar com Pristiq. Só que aí a gente tem que voltar gradativamente, 50, 100. E com isso, mexeu com a minha pressão. Minha pressão começou a subir também. E aí ele falou, Vanessa, a gente não pode voltar com 150 de Pristiq, porque o Pristiq, ele mexe na pressão. Foi aonde eu entrei com pregabalina de 150. E atualmente, eu tô desmamando pregabalina. Eu tô fazendo 75 do pregabalina, depois eu vou fazer com 50 e depois dia sim, dia não, por causa da forma comportamental. Aí agora eu vou parar de falar e deixar você falar um pouco de tudo que eu falei aí. Não é assim, todo o sistema, né? Todo esse complexo que você viveu, você percebe que uma coisa vai levando a outra, né? Você não consegue controlar a ansiedade, a somatização, aquilo leva você a ter um sono, né? De qualidade, você acorda muito ruim, sua disposição a acordar, né? Para fazer atividade, para dar aula de natação, você não conseguia fazer aquilo, né? Um sono acordar leva você a ter algum transtorno em especial com alimentação, ou não se alimentar, ou alimentar demais. Aquilo leva você, né, no final de um dia, ficar ainda mais sem vontade de dormir, ou com sono ruim. Então isso vira um ciclo que é vicioso, né? Porque o sono, hoje em dia, né, a ciência mostra que ele é um momento onde você vai, né, reorganizar as conexões sinápticas, em especial, fazer essas podas sinápticas. Aquilo que não serve para você será eliminado, e aquilo de bom, como conhecimento, aprendizado, você vai efetivamente, né, incorporar aquilo. Se você não consegue, né, percorrer durante um sono as fases dele, né, temos a fase do sono não REM e do sono REM, sendo que o sono não REM tem o estágio 1, 2 e 3, ao estágio desse sono mais profundo, o sono o sono REM, né? Que é o sono de ondas lentas, é fases, entendeu? Você está escutando? Tô escutando. O meu deu. É, agora parece que deu uma Escutando, travada. né? Agora foi. Ok, pronto. Então, nesse momento, o sono ele é importantíssimo. Porque quando você consegue, né, fazer 4, 5 ciclos, de 4 a 6 ciclos, tanto de sono não REM como de sono REM completo, você efetivamente consegue, né, descansar o seu cérebro. Em especial, reduzir a atividade do sistema nervoso simpático. Então, reduzindo a atividade do sistema nervoso simpático, você consegue controlar melhor a sua ansiedade, o seu estresse, né? Você consegue descansar, né? Você consegue, ao começo de um dia, ter uma maior disposição. Não fazer aquilo, você buscou um fármaco, né? Uma droga, um fármaco, para que você pudesse, de maneira externa, controlar. Porque se você não consegue, você não vai conseguir ter um bom dia, né? Sendo um dia de trabalho, né? Ou de estudo. Atividade física. Isso leva você também a, na noite seguinte, você ter um sono. As pessoas buscam um fármaco, que é a maneira mais simples, né? É a maneira em especial para uma pessoa que está com um nível de ansiedade altíssimo, de estresse, né? Para muitas pessoas, isso é muito difícil. Ela prefere terceirizar, né, a sua fisiologia. E muitos, infelizmente, né, muitos profissionais de saúde, eles usam isso também, né, como uma maneira rápida, né, para resolver aquele problema. Ele resolve, e ele resolve.
mas você instantaneamente, naquele momento. Eu quero dormir, tomei uma droga, eu dormi. Só porque um dia após outros dias, você vai perceber que o seu sono, né, não consegue mais controlar. Você vai perceber que tem outras reações adversas. Você passa a ter problemas de hipertensão, por exemplo. Você passa a ter... Anotei aqui para te falar. Anotei aqui. Hã? Anotei aqui para te falar o que aconteceu comigo, mesmo tomando a medicação para diminuir a ansiedade. Pronto. E aí, aquele remédio que aparentemente resolveu os problemas de um dia, ele vai, ao longo de 2 anos, 10 anos, 20 anos, causar sérias doenças, né? Complicações, e algumas são irreversíveis, né? Tem pessoas que desenvolvem outras doenças, né? Exemplo, pessoas muito susceptíveis aos benzodiazepínicos, né? Diazepam, por exemplo, eles tendem a desenvolver, em especial, estão mais suscetíveis a desenvolver câncer. Então, doenças secundárias podem vir, né? Tá bom? Então, assim, ele resolve um dia ou dois. Seu áudio está picotando. Não estou te escutando. De dentro para fora. Está bom o áudio? Tá sem som, Irineu. Agora voltou. Voltou. Cortou? Sim. Ih, agora travou. Pronto. Aonde ele precisa aumentar esse ciclo. Porque com a dose X não consegue mais resolver. Você pode relatar também o que aconteceu. As reações são as mais adversas possíveis. Deixa eu te falar, tem um remédio que ele é feito, né, para quem tem insônia. Mas uma das reações adversas é a causa insônia. Então, você vê, tem um remédio, eu vou te falar o nome dele. E não sou eu que estou inventando, não. A própria bula desse remédio diz reações adversas, insônia. E ele é prescrito para insônia. Então, fala aí um pouco aí que eu vou te falar o nome desse remédio. Então, olha só, como consequência da minha ansiedade e também com um pouco de depressão, lembrando, gente, que a ansiedade é medo do futuro, ele pode ser tanto real como imaginário, e a depressão é alguma coisa do passado que você fica remoendo. Olha aqui que eu tive ao longo desse tempo tomando medicação. 3 pneumonias, onde mexeu com a minha parte respiratória, bronquite asmática, mas através da nossa reprogramação do estilo de vida. Eu fazendo o Inhofe todo dia, eu já estou há 45 dias sem usar o Seretide, porque eu estou sem a fisiologia, eu não estou terceirizando o meu pulmão, eu estou fazendo a musculação do meu pulmão através do Inhofe. Ó, eu tive problema de pressão, como eu falei aqui, que minha pressão começou a mexer comigo. Irineu, tá me escutando? Tá me escutando? Eu comecei a ter pressão alta e eu tomando remédio, eu tomava um remédio de pressão. Eu tive que passar para 2 remédios de pressão, porque eu parava direto no hospital com a pressão alta, uma sensação muito ruim. Só para você ver. Eu tomava remédio para depressão e ansiedade, depois eu tive que começar a tomar outro remédio para pressão, né? Um exame de rotina, descobri que minha carótida é 20% entupida. Olha só. E o meu colesterol alto. E detalhe, eu, Vanessa, sempre fui atleta, sempre fiz atividade física. Ou seja, não era para eu ter nada disso, porque minha parte de corpo
estava perfeita. E aí, Irineu? É a nossa nova era, né? Exatamente. Veja que o coloca, né? Que as doenças, né, provem dessas doenças mentais respais. Então, as doenças, elas vêm, né? Elas são o agravamento delas, em especiais as psíquicas, né? Que transformam em somáticas, a somatização, elas vêm dessa mente, né? Por algum motivo, algum gatilho que dispara aquilo. Então, veja, quando eu afirmo que o remédio, ele cumpre a sua função, naquele dia, né, ele cumpre a função de você dormir. Mas você não vai dormir de maneira fisiológica. Ou seja, você Fala para ver. escuta, não? Escuto. Estou escutando. Ok? Sim. Pronto. O remédio, que é para fazer você dormir, se você tomar ele, vai dormir. Agora veja, fisiológica. Você vai dormir através de uma droga e, infelizmente, ela causa várias reações. Entre elas você não vai conseguir, né, entrar em todas as do sono de maneira fisiológica. Você vai dormir pelo efeito de uma droga, que ele vai sintetizar, mimetizar uma ação. Então, pessoas que tomam remédio para dormir, eles conseguem dormir, né? Mas quando eles acordam muito cansados, né? Não tem a sensação daquele bem-estar, uma disposição a acordar. Por quê? Porque, infelizmente, a droga, ela faz uma reação e causa duas ou três. Tem um remédio, o nome dele é Zolpidem. O Zolpidem é um remédio para dormir, a reação causa insônia. Então, veja, Que é a você fica melatonina, né? ansioso, exatamente, aí você fica ansioso, né, porque você não consegue dormir, aí você vai em busca de um segundo remédio, de um segundo fármaco, que é para controlar a sua ansiedade. Só porque aquele fármaco, ele deixa você o quê? Lerdo, para diminuir essa sua sensação. Então, você entra num ciclo, coloca esse lado, por isso que é importante. Sua internet está parando. Seu áudio ficou picotando direto. Consegue me escutar? Agora sim, agora sim. Você estava falando dos fármacos, que aí você toma um para dormir, aí depois você toma outro para melhorar, e aí vai virando um ciclo, né, de medicação. E esse ciclo, tá me escutando, Irineu? E esse ciclo, vou falando aqui enquanto o Irineu mexe ali. E esse ciclo de medicação é... Vou chamar o Irineu de novo, gente. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Chamando o Irineu. A gente estava falando sobre os efeitos das medicações, que o próprio remédio que você toma de medicação para dormir, né, gera insônia. Isso. Tava falando aqui para todo mundo que você estava falando da medicação que a gente toma para insônia, que te dá insônia. Tá me escutando? Eita! E enquanto ele está melhorando ali, eu vou falar aqui para vocês em relação a todos os problemas que eu tive de ter meu cérebro ativo, não desligar de noite. E olha que usava medicação, né? Tá me escutando? Eu usava medicação e comecei a ter diversos de outros
acarretando a consequência. Vou lá chamar o Irineu de novo. Peraí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Oi? Eu tô aqui, eu tô escutando. Não, ao vivo é assim mesmo. Pronto. Eu estava falando sobre o que você falou, de tomar um remédio para insônia e gera insônia. Exatamente. Deixa eu só te falar. Né? Essa situação da internet gera nas pessoas muito estresse e ansiedade. Então, assim, eu faço a minha parte. Então, aqui, se a internet não está funcionando, eu não vou me estressar muito, não. Mas vai lá, comenta sobre essa questão aí de tomar um remédio que não faz efeito, aí toma um outro remédio. Então, o remédio que você toma para dormir, na verdade você não dorme, você não recupera, você apenas apaga. E você acorda sem disposição, cansado, e aí você... Um termo muito que eu usava é que eu acordava como se tivesse um monte de corrente no meu corpo, com aquelas bolas de peso assim, e eu ficava carregando corrente durante o dia, porque, teoricamente, o remédio me botou para dormir, mas eu acordava sem energia nenhuma, porque o remédio não me fazia dormir. O remédio só me apagava. E uma coisa que eu percebo, que eu não sei se a maioria das pessoas sentem, mas eu, Vanessa, sinto, eu tenho um efeito desse remédio do Pristic, né, que é o desvenlafaxina e o pregabalina. Eu, Vanessa, eu tenho uma dificuldade enorme para chorar. Antes, sem o remédio, não tinha. Mas hoje em dia, eu tenho uma dificuldade enorme para chorar. Mas por quê? Porque o remédio me trava. O remédio me trava. Então, assim, eu, Vanessa, sempre fiz o uso do remédio e o remédio continuava gerando inflamações no meu corpo. E sempre fui ativa. Sempre fui ativa. Irineu, tá me escutando? A internet do Irineu acho que tá... Oi. Sempre fiz... Estou escutando. Sempre fiz atividade, mas há 10 anos dormindo mal pra caramba. Foi através do conhecimento do método SAFE, que é o que a gente está trabalhando, que a gente atua na saúde funcional, como você falou no início da live, que é desde a hora que acorda, o que faz durante o dia, até a hora de dormir, como dorme, o que come, como come, que eu, Vanessa, consegui tirar o ceretide, que eu estou fazendo a musculação para o meu pulmão da forma comportamental, e aonde, através das técnicas de respiração que eu estou treinando o meu cérebro, que eu estou começando a tirar uma das medicações. Eu estou começando a desmamar o pregabalina. Gradativamente. Estou dormindo muito melhor. Esse é o remédio que você tinha te tirado ele em janeiro, e aí retornou e está tirando de novo, é isso? Não, esse não, porque esse eu não tomava, eu só tomava o desvenlafaxina 150. Aí, quando a gente voltou com esse remédio, que é o antigo Pristic, que agora, hoje em dia, a patente caiu, a gente consegue comprar até o genérico dele, eu não consegui aumentar para 150 porque mexeu na minha pressão. E aí, se eu tomasse 150, minha pressão ia aumentar mais ainda. Então, aí, ele entrou com o pregabalina, que na bula dele dá a baixa pressão cardíaca. Ah, entendi. Perfeito. Então, você vê que um remédio, um fármaco, né, ele causa série de reações, né? Vai causando essas reações, né? Então, quando a gente fala que o fármaco ele resolve, ele não resolve, né? Tem pessoas que precisam de um fármaco, efetivamente, para alguma doença, que não consegue controlar, mas, em especial, para doenças, para insônia, né, depressão e ansiedade,
É interessante que o tratamento, ele não envolva só o fármaco, né? O fármaco, ele cumpre a sua função, né? Em um certo momento, mas se a pessoa não consegue compreender que ela precisa mudar várias ações, atitudes, se essa pessoa não consegue monitorar, né? Ter um gerenciamento melhor da sua saúde, certamente nem aquele fármaco ele vai resolver isso. Às vezes você tem que mudar, aumentar a dose, né? Fazer associação com outros fármacos. E assim vai. Então, tem pessoas que preferem ficar nisso, né? Toma um remédio hoje, amanhã aumenta a dose, toma 2, 3 ou 4. Perfeito? Então, assim, o que a gente... 3, 4, 5. Para Chega você nessa ver. situação aí, né? Chega nessa situação aí. Pelo o que a gente estuda hoje, pelo que você está se autoconhecendo, certamente ao longo, né, dos próximos meses, né, um ano, você vai reduzir efetivamente essa carga de fármacos. Eu não tenho nem dúvida disso. Veja que não é simples. Veja que não é, né? Veja que também que não é de maneira rápida. É isso que a saúde funcional, né, através do método SAFE, ele coloca, é que você pode sim, né, gerenciar melhor a sua vida. Possa ser amanhã que você precise tomar só um em vez de estar tomando 5, né? Apesar de ainda estar ingerindo fármaco, mas isso é excelente, né? Isso é excelente, né? Você tomava 5, 6, uma carga altíssima e passa a reduzir depois de uns 2 anos para um fármaco só. Então, os fármacos, eles cumprem a sua função, mas eles não devem ser apenas a terapia, né? A terapia. Por isso que um tratamento, em especial, né, de ansiedade, depressão, insônia, né, e hipertensão, diabetes, ele não pode ser centralizado apenas nesse lado de um fármaco. Você tem que aprender a como eu posso gerenciar melhor alimentação, sono, garra, né, o ecossistema que você vive. É importante. Se você convive com pessoas, né, que têm uma depressão muito alta, certamente aquilo vai influenciar você, né? Então, é importante isso tudo hoje em dia. A espiritualidade, né, que é um pilar a mais hoje, não tem nada a ver com você ser religioso. É espiritualidade, como aquelas reações interferem em você e como você vai abordar o mundo aquilo, né? Tem pessoas que passam por diversas situações e que através de uma ressignificação, né, de uma resiliência, né, elas conseguem, né, até, de certa forma, esquecer aquilo que foi ruim, né? Nós chamamos isso de... quando você consegue esquecer aquilo pela resiliência, é o que? Está centrado no perdão. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que os médicos devem investigar o perdão, a infelicidade e a gratidão. Entendeu? Que são doenças que mexem quando é com o coração, né? Né? Exatamente. Como é que está a nova Vanessa por tudo isso, né? Qual é a expectativa? Tenho certeza que você traçou um plano junto com o Isso. Friend. É bom a gente falar que assim, o desmame não foi decisão da Vanessa sozinha. Foi decisão da Vanessa em conversa com o meu psiquiatra, Eduardo Birman, aqui de Petrópolis. Eu não vou falar para ninguém largar a medicação sem um médico saber e orientar. É tudo em conversa com ele. É um trabalho conjunto. E ele é um médico que, quando eu estava conversando com ele, falando da forma como eu estou melhorando minha qualidade de vida, ele ficou encantado com o trabalho que a gente está fazendo. Pronto. Isso é importantíssimo, né? Quando a gente coloca crítica aos fármacos, né? Não é que você deva parar de tomar seu remédio, não. Isso tem que ser uma decisão de uma equipe, né? Os psicólogos, o nutricionista, os
profissionais de educação física, em especial especialistas em saúde funcional, e o seu médico devem traçar um plano para que você possa, de maneira efetiva, reduzir a dependência de um remédio. Todo mundo quer reduzir. Se você vai precisar, você ingere 5, 6 fármacos, você vai precisar de 1 ou 2, isso é uma decisão médica, entendeu? O que fala é que para muitas questões, muitas doenças, muitas síndromes, né, o fármaco ele não resolve, entendeu? O fármaco por si só ele não resolve. E isso, né, é um ponto bom que as sociedades, né, de médicos, seja em qualquer área, né, a cardiologia, como eu falei aqui, eles já veem isso como um ponto forte. Ou seja, a saúde funcional é vista hoje como um ponto essencial. Então, como eu falei, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma diretriz onde eles ensinam, né, explicam, provam cientificamente, estimulam e ensinam os médicos a tratarem suas consultas sobre perdão, sobre a gratidão. Ou seja, são coisas que nenhum fármaco vai fazer esse controle. Então, veja o quanto nós estamos tendo uma evolução, né? Então, o tratamento, a terapêutica, ela é em conjunto. É equipe multidisciplinar. Não tem como não ser. Então, fica aqui essa ressalva, né? Não deixe de ingerir seus medicamentos, né? Procure sempre um médico. Ele é o profissional responsável por prescrever e por fazer essa manutenção, essa redução, ou ampliação, ou a troca. É ele que é o profissional responsável. E se você quer efetivamente reprogramar o seu estilo de vida, né? Mudando seus hábitos, né? Hábitos simples, são hábitos militares, né? Ingestão de água, atividade física, né? Um dia ativo, tão importante quanto fazer exercício, é um dia ativo, entendeu? Se você quer melhorar a sua qualidade do sono, né? Aumentar a sua garra, o seu propósito, é importante que você faça um programa de reprogramação do estilo de vida. Especialista em saúde funcional. Tá bom, Vanessa? Perfeito. E eu não sei se você escutou quando eu falei que, assim, essas medicações, essa de que eu tomo pregabalina, desvenlafaxina, né, que é um nome difícil de falar, elas mexem que eu tenho uma dificuldade, Vanessa, cada um tem uma reação, eu tenho uma dificuldade de chorar. Então, como é que mexe, né? E uma coisa vai levando a outra. Igual, se o medicamento fosse assim, só ele sozinho fosse suficiente, não era para eu ter tido 3 pneumonias, não era para eu ter tido placa na minha carótida, não era para eu ter tido meu colesterol alto, era para eu ter resolvido ali. Por quê? Porque a medicação não trata a causa, ela trata a consequência. Já nós, profissionais da área da saúde, profissionais de educação física da nova era, a gente vai tratar a causa. E lembrando que, como você falou, é a mudança do estilo de vida. Não é você fazer um dia só e pronto. É para sempre. É você trocar os seus hábitos viciosos por hábitos virtuosos. E aí sim, vai ser o seu piloto automático saudável para o resto da sua vida. E como consequência, a gente vai ter aumento da qualidade de vida, aumento da expectativa de vida, diminuição das doenças deletérias. Você melhora sim a sua pressão arterial, você melhora sim a sua diabetes. Você melhora, sim, a sua parte respiratória. Você melhora, sim, o seu sono. Melhorando o seu sono, você também melhora o seu colesterol, porque através do sono que a gente mexe muito no nosso colesterol. Não é, Irineu? E eu posso dizer que o meu colesterol, o problema dele não é o exógeno, é o endógeno. O que é o endógeno? É o meu organismo. Se é o meu organismo, ele está tendo efeitos no sono. Era o meu sono que estava inflamando o meu corpo. Por quê? Porque eu dormia, às 3 horas da manhã,
e não conseguia dormir mais. Mas por quê? Porque minha amígdala era mega inchada. Eu vivia no sistema simpático. Eu vivia jogando cortisol para minha corrente sanguínea. Então eu acordava cansada. Por que eu tive 3 pneumonias? Porque eu não dormia, eu não descansava. Então, A como chance que de uma coisa leva a outra, né? a chance de você ter uma infecção é mais alta, né? A imunidade cai. Então, assim, o sono, ele é o pilar que ele controla, né? Eu acredito, né, que ele é o pilar, cientificamente, ele é o pilar que é mais forte, né? Veja que, né, você é um profissional de educação física, você fazia exercício físico todo dia, atleta, mas mesmo assim tinha várias doenças sistêmicas, né? Então veja que para um atleta, né, tão importante quanto fazer o seu exercício físico de alto rendimento, né, que você fez parte da seleção brasileira de handebol, ele também fazer um exercício de alto rendimento mental, ele fazer um exercício de alto rendimento para o seu sono. Então, felizmente, as coisas acontecem de maneiras sistêmicas. Só o exercício, ele não resolve mais, né? Não adianta nada, né, do ponto de vista sistêmico, você fazer 30 minutos de atividade física e passar 12 horas assistindo TV sentado. Então, isso é a influência de você passar 12 horas sentado assistindo notícias ruins, é mais ruim do que você não fazer exercício físico. É importante você ter um dia ativo. E um dia ativo inclui, sim, exercício físico. Exercício físico ele é fundamental. Agora, só exercício físico ele não resolve. Você tem que ter um sono de qualidade, né? Como o Eduardo colocou aqui, ó, o sono, o dormir, ele é regeneração do corpo, sem dúvida nenhuma. Se você toma um remédio para você dormir, você apaga, você não dorme, você não consegue regenerar. No outro É dia, o que você se acontecia sentia comigo. toda acorrentada, né? Então, assim, veja que você ter um controle emocional de dentro para fora é muito melhor, né? Você sempre tem que fazer as coisas porque você está fazendo, né? Então, esse porquê, ele busca, né, de dentro para fora. Então, é importantíssimo. Queria mandar aqui um abraço também a todo o time Safe aqui, time Black, né, time Elite, que está aqui acompanhando a gente. Acho que tem uns 4, 5 amigos aqui, tá bom? Sim. E dizer que, né, saúde funcional, né, ela veio para cuidar de pessoas, né? Nós não somos mais apenas prescritores de treino. Tem treino, tem. Mas o treino começa, em especial, quando acaba a nossa aula. Então, tão importante quanto você fazer 1 hora de exercício físico durante o dia é você se comportar as outras 23 horas. Né? As 20 horas ela tem um impacto muito maior, é 1 contra 23. É importante a atividade física, é importantíssimo. Mas 23 horas vai ter um impacto sistêmico muito maior. Então, com ansiedade, né? Controlar a alimentação, né? Tem pessoas com muita dificuldade para dormir. Hoje em dia, doenças de hipertensão, diabetes e colesterol e doenças psicossomáticas, elas têm uma ligação fortíssima com o sono. Dificilmente as pessoas que têm isso têm agravamento, né? Dificilmente relatam que tem um sono reparador. Dificilmente. Geralmente, ou tem uma noite de sono ruim, ou tem uma disposição a acordar ruim, ou tem uma maior latência do sono, ou seja, é aquela pessoa que deita e passa 2 horas para poder efetivamente dormir, né? O que agrava mais é com relação aos idosos, né? Porque eles passam a ter mais essa latência, eles têm que ter esse cuidado. Ele causa isso, né? Você passa a não controlar muito bem o seu sono. Qual é a nossa indicação? Você tem exercício, estudar, né? Seus trabalhos domésticos, está de home office, faz o home office. Finais de semana é um momento
Seu som tá picotando. Diversão em casa. Um divertimento ativo. Tranquilo? Isso tudo que você falou, eu me vi. Eu me vi. Isso tudo que você falou, eu me vi. Ativa, né? Noite ruim, e a noite estava sem sono restaurador, sem entrar na fase do sono REM, e agravando todas as doenças, né? Afinal, que assim, eu ativa, quem diria que uma pessoa ativa ia ter uma carótida entupida 20%. Tanto que quando eu fui para consulta, o cardiologista olhou para mim e falou: pois não, o que você quer? Eu falei: não, é que sou hipertensa, eu tô com uma carótida entupida. Você? Impossível. Então, assim, a estética do corpo não quer dizer se você é saudável ou não. Eu, Vanessa, não era saudável funcionalmente. Eu era só esteticamente saudável. Mas a minha saúde funcional, minha parte mente, 0. Minha parte corpo, 10. Do que adianta? E esse é o nosso trabalho hoje em dia. Irineu, eu não sei qual é o tempo, mas eu acho que daqui a pouquinho, falta poucos segundos para cortarem. Oi? Tranquilo. Então, vamos encerrar, porque senão o Instagram ele corta a gente. Tá bom? Eu agradeço você ter aceitado o convite. Foi um bate-papo maravilhoso, porque eu contei de mim, você foi explicando, né, tudo de errado que eu fazia e como eu estou fazendo agora e como isso está me curando. E o nosso objetivo, nós profissionais de seres humanos, personagens de seres humanos, a gente quer fazer isso. A gente quer cuidar dos outros, impactar vidas e curar vidas. Muito bem. Travou de novo? Né? Em especial a nossa missão, né? Esses nossos valores de funcional, né? E a gente vive isso, né? Um pouco ruim, tinha uma sonolência de urna. Incomodava, não era o sono, era uma sonolência de urna. E nessa pandemia eu consegui controlar isso, né? Então hoje eu certamente, né, reduzir peso, né? Porque você não controla seu peso só com exercício e dieta. O sono é fundamental. Com exercício, sono, atividade, né? Trabalho mental, leitura, né? Reduzir o tempo de tela. Teu áudio está picotando. Nesse seu, né? No nosso propósito de levar saúde funcional. Tá bom. Ó, a Jaque tá aí. Tá falando que amou a nossa live, tá dando parabéns, mas Jaque, eu já cobrei ele o desafio da flexão, tá? Eu e Jaque Delvecchio, nós estamos fazendo o desafio da flexão. Até sábado. Cada um tem que fazer o maior número de flexão dia, postar, marcar a gente e a cada dia tentar aumentar uma. Eu vou pro sacrifício agora, fazer flexão. Vou te falar, eu fiz uma live segunda com o Mário, de toalha. O Mário me deixou toda dolorida. Vou te falar, tu acha que com toalha tu não fica dolorido? Eu fiquei com meus tríceps doloridos. Irineu, sua internet está oscilando. Tranquilo. Eu te agradeço. Obrigado por todas as explicações, tá? E tamo junto aí. Qualquer dúvida, gente, só perguntar para mim por Irineu, tá? Que a gente responde para vocês e ajuda. Quer deixar algum recado, Irineu? Tá sem som. Tchau, gente. Obrigada. E beijo, qualquer dúvida. Fala aí, que teu áudio está picotando. Tchau, tchau. Só dá tchau mesmo. Então tá bom. Tchau, tchau. Beijo. 30 segundos para encerrar nessa live. Irineu, vamos lá para a flexão. Tchau, 2, quero ver. Estamos aqui. Beijo. O desafio, né, Isso. Tchau. Beijo, vai acabar. 13 segundos. Tchau, tchau, tchau. Vou encerrar.